calor aqui em São Miguel do Iguaçu, temperatura chegando na casa dos quase 25 graus já nesse primeiro começo da manhã. E olha, o Pix 2025, pois é, chamou bastante atenção e virou até meme nas redes sociais, né? Que o brasileiro é isso, né? Faz piada de tudo, só que claro que a desinformação se aproveitou disso, né? O tal fake news, as formas como a gente trata as coisas não são muito sadias e causam desinformação, atrapalho. Bom, a gente precisa entender realmente quais são essas novas regras de monitoramento da Receita Federal. Para isso, chamamos o especialista, né? O nosso professor de economia, Ezequiel de Lima. Muito bom dia para você, professor. Por onde se começa com essa salada que virou, né? A rede social, ela é legal, é divertida às vezes, mas em muitos casos atrapalha, professor. Verdade, bom dia, Alessandro, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente falar de um assunto muito sério, muito importante e que de repente aquilo que você falou, ele acaba virando em alguns momentos uma chacota e depois parte para desinformação, e aí todos nós ficamos meio apavorados, preocupados e tensos, né? E é claro, a gente tem que começar entendendo, né, o que aconteceu na verdade. Na verdade, a autoridade monetária, ela editou uma regra, uma nova regra para o Pix, quer dizer, ele ampliou uma regra já existente para outras atividades, né? E o Pix também, ele passa a ser monitorado e principalmente com um valor um pouco acima do que acontecia até então, 31 de dezembro de 2024. Então, 2025, ele já tem essa nova regra. Então, nós já estamos trabalhando com ele. Aparentemente, Alessandro, não mudou nada para a gente. Mas, com certeza, a Receita Federal, ela está agora com um escopo de avaliação, de observação, um foco, digamos assim, em todos os contribuintes um pouco maior, né? Ele está com mais olhos sobre os contribuintes. Não significa, e a gente vai falar daqui a pouco, que nós vamos aí agora ficar desesperados. Não muda nada para quem já faz suas declarações, para quem já presta contas para o governo certinho. Mas tem muitos casos que a gente precisa, sim, prestar atenção para que façamos tudo de acordo com a lei, tudo de acordo com que as regras estabelecidas nos cobram, né? Bom, e a principal dúvida, porque daí surgiu esse número de R$5.000, né? E então isso causou um alvoroço nesse primeiro momento por conta dessa limitante, né? Como que vai ser? O teto, 5.000, enfim, que a partir daí aí se comentou que poderia ser cobrado imposto acima desse valor. E se o meu Pix for cobrado, como que vai funcionar isso, professor? Explica pra gente agora a dinâmica dessa nova regra que foi de fato efetivada. Perfeito. Então, na verdade, o Pix, ele jamais terá cobrança de imposto, além do que já existe algumas regrinhas que se cobram, mas o Pix tradicional, ele não tem imposto e nunca terá imposto, porque isso é constitucional, a não ser que o Congresso Nacional faça uma emenda constitucional, enfim, permitindo isso, porque isso é uma transação, é como se eu fosse no banco sacar um dinheiro e pagar alguém, só que agora eu faço no banco, eu faço através dos bancos, eu faço através das plataformas digitais, que facilitou e muito a vida dos brasileiros. Então essas regras não vieram para atrapalhar isso. É que a partir de 2015, nós já estamos sendo monitorados. Todo contribuinte já é monitorado. Só que o valor, naquela época, R$2.000. Então quem fazia transações acima de R$2.000 já era monitorado. Pode ser que ele não soubesse. E esses R$2.000, eles ficaram de 2015 a 2024. Agora, ele atualizou. Quer dizer, o governo atualiza esses valores, não é mais de R$2.000, passa a ser R$5.000. Então, isso tem um fato legal, porque muita gente deixa de ser monitorado. Quem tem, por exemplo, movimentações e transações abaixo de R$5.000 mensal, ele não vai ser mais monitorado pelo governo. O governo passa
a monitorar valores acima de R$ 5.000, né? Só que esses valores, Alessandro, ele acaba sendo incorporado agora. Então, cartão de crédito, PIX, todas as transações de pagamentos, recebimentos, transferências, não é só o PIX. Nessa regra, ele entrou tudo. Então, significa o quê? Eu ganho, digamos assim, como CLT, R$ 2.000 por mês. Tá tudo certo. Eu não vou prestar contas ao governo, porque é abaixo do valor do imposto de renda. Eu não preciso me preocupar e não preciso mesmo. Agora, eu ganho 2.000, mas de CLT. Mas eu tenho, por exemplo, um bico. Eu sou garçom à noite, eu faço encanador, trabalho de encanador nos finais de semana, e esse bico eu recebo por PIX. E ele vai, digamos, passou de R$ 5.000, aí, de repente o pico. Ou então vendeu alguma coisa ali por 8, 10 mil reais. Se for esporádico, dificilmente ele vai ser aproveitado pelas informações do governo. Ele vai estar lá, no banco de dados. Mas o que acontece? Nem o governo, isso é digamos assim, é um robô que vai analisar tudo isso, porque as pessoas não têm condições de analisar. Então, nessas, digamos assim, informações cruzadas, o governo vai detectar claramente quem faz isso, quem tem uma renda, digamos assim, extra, meio permanente, que junto com o CLT ele passa do valor a ser declarado e não declarado. Então, o que acontece? As pessoas vão ter que prestar mais atenção nas suas movimentações financeiras, mas não deve parar de fazer PIX. Esses dias atrás eu vi uma notícia falsa, uma desinformação, de que se a gente fizer PIX abaixo de R$ 5.000, então não vou fazer PIX de 5.000, vou fazer de 4.900. O que vale, na verdade, é o somatório. Durante o mês, você recebeu um PIX de R$ 100, outros de 500, outros de 700. E durante o mês, digamos assim, ele passou de R$ 5.000, ele vai ser informado para a Receita. Outra coisa que nós precisamos ficar atentos é que nós não precisamos fazer nada, nós enquanto contribuintes. Quem vai fazer, quem vai continuar a fazer isso são os bancos oficiais, os bancos tradicionais. Só que o governo agora ele colocou mais um componente, não é somente esses bancos tradicionais, como o sistema cooperativo, os bancos normais, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, isso já fazia. Entrou também aqueles pagamentos via plataformas, isto é, aquele de aproximação, aquele do cartão do celular, aquele que você tem um cartãozinho, por exemplo, de um banco digital, Nubank, T6, essas coisas todas. Então, entraram essas outras instituições. Em suma, todas as instituições agora precisam, a cada 6 meses, não é diário, não tem esse monitoramento. O governo não quer saber de transação por transação, a gente pode fazer à vontade, desde que esteja compatível com a nossa renda. Quem tem transação compatível com a renda não vai ter que se preocupar. Por quê? Porque ele já faz a declaração do imposto de renda, ou às vezes está abaixo e não precisa fazer. Quem não tem a renda suficiente para declarar não precisa fazer, está isento. E passou de 5.000, é claro, ele vai começar a monitorar. Professor, tem uma realidade agora que a gente está vendo brasileiro, porque é através da MEI, né? A MEI também tem uma limitante de valor, se eu não estou enganado, até R$ 6.000 mensais, né? Para você ser caracterizado como MEI, que é uma forma de você também atender esses bicos, que nem o professor comentou, e não ter problemas, né? Então, mas tem uma tendência assim que tá acontecendo. Muita gente tem um emprego regular, onde tem carteira assinada até ali, e faz esses trabalhos podendo movimentar a sua MEI. Como que funciona? Como que ele pode trabalhar nesse sentido? E qual a chance dele, mesmo sendo MEI e ativando esses gatilhos, de ser pego ali pela Receita e ter que pagar o tal imposto? Que aí o proletário ele fica bastante preocupado, né? Que ele não está acostumado a lidar com essas situações antes, ou vem descontado direto ali na fonte, né? Então ele já fica mais tranquilo, então faz as movimentações dele. Então eu acho que
esse foi um dos pontos também, causou assim um certo alvoroço, porque entra numa questão burocrática que ainda muita gente, o desconhecimento é o problema de toda a situação, né? Exato. Então, veja só, vamos pegar um caso de uma pessoa que tem a MEI. A MEI, ela tem a sua regulamentação própria, tem os seus limites. Quem trabalha ali dentro daquele limite, ele vai pagar aquele imposto mensal e está tudo certo. No final do ano, faz a sua declaração e está tudo bem. Não há nenhum problema. Quem tem a MEI, por exemplo, eu tenho uma MEI, mas puxa vida, vai estourar o valor. Mas eu recebo por fora, tá? Além da MEI, que tem o seu limite, lá não sei exatamente o limite hoje, mas tem lá um limite, lá, digamos lá, 80 mil reais. Além desse limite, eu tenho mais algumas coisas que eu não faço nota, que eu faço algum serviço e não é preciso, digamos assim, contabilizar. Eu vou controlando a minha MEI para ficar dentro do valor. Só que eu tenho agora as informações, porque eu recebo pela MEI e tem também o Pix ali que está entrando junto, tá? Eles estão me pagando via Pix. Então, eu extrapolo o valor da MEI com outras rendas, porque a MEI é uma renda. Isso tudo é somado. Se você tem o valor da renda, mas tem outras receitas, é importante prestar atenção, é importante observar. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Por quê? O governo, e outra coisa, viu, Alessandro? O governo não está atrás de pequenos valores, tá? Estourei R$1.000, R$2.000, paguei um Pix de R$7.000, vou me preocupar com isso. Não, o governo nem tem condições de correr atrás disso hoje. Claro que os sistemas cruzados vai chegar um momento que ninguém vai precisar fazer prestação de contas anual. Ele já chega com o valor no teu e-mail, no teu WhatsApp, olha, a tua receita foi essa, os teus gastos foram esses e o que você vai pagar de imposto de renda é tal. Você ou contesta ou manda para frente. Vai acontecer isso e não vai demorar muito. Você já vai ter a sua declaração preenchida. Então, tudo vai ser muito simplificado. Por quê? Porque o governo, com isto, o que ele está fazendo? Ele está, digamos, alargando a sua visão sobre os contribuintes, aqueles contribuintes que fazem, mas o objetivo dele não é exatamente isso. O objetivo dele é verificar se o valor movimentado nas contas dos contribuintes é compatível com a renda que ele declara. Então, ele não está atrás daqueles pequenininhos. Ele está atrás de grandes contas, ele está atrás de coisas, assim, digamos, muito ilícitas, né? Transações que, de repente, envolvem valores muito altos, enfim. Ele vai começar a pegar os valores mais altos. Vai chegar um dia que todo mundo vai estar entrelaçado ali, não tem como escapar, né? Isso é bom, de certa maneira, para quem paga, digamos assim, ele fica mais seguro também. Tudo que ele fizer, registrado, tudo que ele fizer, ele vai estar controlado, ele vai começar a fazer os seus controles. Então, é importante que a pessoa tenha, isso que a gente já falou em programas anteriores, uma educação financeira muito boa, mesmo, meu Deus do céu, mas eu sou muito simples, eu não consigo fazer uma planilha. Eu tenho que anotar os meus gastos. Imagine só uma situação, Alessandro, de uma senhora com 80 anos que tenha, por exemplo, que receber doações ou então contribuições da sua família para poder sobreviver. Tem gasto com saúde, com Unimed, com um monte de coisa e a receita dela, digamos lá, R$2.000 lá do INSS não cobre tudo. Ela vai recebendo valores lá. Esses valores possivelmente vão passar dos R$5.000. E o que vai acontecer? A família está depositando dinheiro ali constantemente, está mandando Pix ali para essa conta. Essa conta vai receber um valor superior, então ela vai ser monitorada também. Aí o que acontece? Eu vou pagar imposto sobre isso? Se eu tiver bem controlado, não há nenhum problema. Se alguém faz o controle, não, ela recebeu uma doação de 500, de 300, de 200, de 700 reais e juntou ali, deu R$5.000, digamos, com o INSS dela. Passou dos 5.000. É só justificar, não há nenhum problema. A Receita não vai querer controlar esse tipo de valores. Os valores são valores muito altos por enquanto. Professor, ela já faz o controle, é bom que a gente frise isso, ela já faz o controle de quem ganha até acima de R$2.000 ou quem recebe acima de R$2.000 mensais.
Professor, eu vou fazer uma analogia, até para... Tem muita gente que tem dificuldade de assimilar a questão do financeiro, né? E eu vou fazer uma analogia que a gente tem no trânsito hoje, né? A gente tem o redutor de velocidade, né? Que não dá multa, mas dá um indicativo de quanto você tem que andar na via e que velocidade você está andando. E diferente do radar que você passa e já multa. Então, imagino que a gente está passando por esse redutor, demonstrando, olha, o governo tá sinalizando, os movimentos tá sabendo o que está acontecendo. E até para evitar, como o senhor disse, né, problemas de laranjas, pessoal que utiliza muito, a gente viu os casos dos artistas famosos aí, muita gente caindo, né, por movimentações gigantescas. Então, por enquanto, para nós, trabalhar com cuidado sempre é bom, né, para não ser surpreendido enfim, mas é importante que o professor trouxe essa informação no geral de que muito menos do que se alarmou nesse sentido, né? Sim. Alessandro, se tu me permite só um detalhezinho, só para um resumo disso que a gente falou. Então, como é que era, né? Na verdade, os bancos já passavam informações, então, para a Receita das movimentações dos clientes deles, tá? Tanto é que o cliente não precisa fazer nada, realmente, o cliente ele vai continuar fazendo as suas operações. Quem vai fazer toda essa parte burocrática são os bancos mesmo, são as operadoras financeiras, enfim, tá? Então, os bancos já passavam essas informações para os clientes, o valor era menor, né? De PIX, de investimentos, de transferência, de TED, DOC, depósitos, saques, etc. Os bancos já passavam. Hoje, o que muda, na verdade? Além dos bancos, as operadoras de cartão de crédito, as plataformas de pagamento também terão que informar, tá? Então, mudou isso. A Receita Federal ela vai receber essas informações, tá? E a Receita Federal, com isso, ela vai ampliar o monitoramento, isso é verdade, tá? Pessoa física que movimentam ou que movimentar acima de 5 mil e pessoa jurídica acima de 15 mil. Todos esses entes vão ser monitorados. Não significa que vão ser autuados, não significa que vão ser multados, não significa que vai aumentar imposto. Quais são as informações falsas que rondam aí a nossa cabeça? Foi criado mais um imposto. Não foi criado imposto. Nós vamos pagar mais imposto sobre o cartão de crédito? Também não. Na verdade, isso é tudo falso. Não mudou nada para ninguém, essa é outra informação falsa, também corre dos dois lados, tá? Não é preciso, portanto, fazer nada. Precisa fazer sim, preciso controlar. E mudou sim. Eu preciso prestar mais atenção nas movimentações financeiras. Nós pagaríamos imposto sobre o PIX, por exemplo. É falso. Não existe imposto sobre o PIX, tá? Então, mas tem outras informações verdadeiras que circulam também, tá? O que se fala muito nas redes? A Receita Federal ampliou seu monitoramento. Exatamente, ampliou e bastante. O Estado quer evitar sonegação. Claro que ele quer evitar. Quanto menos sonegação, maior é a base de contribuintes. Quanto maior a base de contribuintes, talvez no futuro, quiçá, a carga tributária possa baixar para nós também. O Estado vai fechar o cerco sobre quem não está pagando imposto de renda, mas deveria. Também é verdadeiro. Muitas pessoas, aquilo que nós comentamos, ele tem um CLT dele, ele tem a parte formal dele, mas existe muita informalidade, né, Alessandro? Nós temos 38%, quase 39% de trabalhadores informais. Né? Que são eles? Trabalha com carro de aplicativo, vende coisas na rua, trabalha por conta própria, faz bico. Essas pessoas, às vezes, não é CLT e não emite nota fiscal. Ele passa a ser monitorado agora também. Então tem que observar muito isso. Eu vou fazer um churrasco, eu sou o organizador dos churrascos da empresa. Todo final de mês, o pessoal junta toda a minha conta, eu vou lá reunir 30 pessoas para fazer o churrasco e de repente essa movimentação, mais as suas movimentações normais, vai passar de 5 mil. Fique atento a isso. Tenha tudo anotado. Isso aqui foi o churrasco. Então, quer dizer, se for chamado pela Receita, tem tudo anotado. Tem mais fácil de ser explicado. Aquilo que tu não conseguir explicar para a Receita, né?
vai acontecer sim. E uma das coisas mais importantes que a gente precisa falar, Alessandro, são alguns casos, por exemplo, trabalhadores que têm CLT, não precisam declarar, porque estão ganhando lá abaixo de R$ 2.500, digamos, mas tem outras rendas extras, aquilo que nós falamos, ele trabalha às vezes um horário lá por aplicativo, ele é um encanador, ele trabalha de garçom em finais de semana, em épocas de festejos. Então, o que acontece? Ele vai ter uma renda extra. E o brasileiro precisa disso, ele precisa ter essa renda extra. É bom que tenha, mas é bom que ele saiba que às vezes ele precisa declarar isso também. Tá? Então, essas informações a gente não poderia deixar de dar, porque são coisas que têm confundido muito a cabeça das pessoas. Tá? Então, a gente precisa ficar tranquilo, aquelas pessoas que já eram tranquilas, que faziam tudo dentro das regras, mas precisam prestar atenção aqueles brasileiros que precisam e devem continuar fazendo, continuar tendo a sua renda extra, continuar tendo, digamos, um ganho extra, porque isso facilita e melhora a vida das pessoas. Não precisam se apavorar, basta que tenham controle sobre isso. A gente só fica chateado com a coisa, né, professor, no modo geral, assim, como é cobrado imposto, né? É muita coisa e mais uma coisa para se preocupar, né? O dinheiro está cada vez valendo menos, né? E a gente parece que quanto mais trabalha, menos consegue chegar, né? É verdade. É uma carga tributária excessiva que nós temos no Brasil. Nós carregamos um peso muito grande, realmente. Isso não tem como negar. O peso da tributação no Brasil, realmente, ela atrapalha a vida dos brasileiros, dos contribuintes. Me parece que a gente volta um pouquinho para os livros da Idade Média, né? Lá de história, né? Que toda a produção era taxada, né? Pela monarquia. Então a gente fica chateado no modo geral, só que essa não é só uma realidade aqui, é no modo geral, né? Então a gente tem que se adaptar e buscar levar informação e o professor deixou muito claro. Olha a importância disso hoje, professora Maria já mandou um WhatsApp aqui, querendo saber onde que essa entrevista vai ficar gravada. Se vai ficar gravada. Vai sim, viu, Maria? Vai sim, vai ficar no nosso YouTube, Rádio Jornal São Miguel, já vai ficar aqui na nossa live encerrando. Você vai lá para a última meia hora da live também do Jornal da Manhã, você vai poder assistir e a gente vai, claro, fazer matéria a respeito desse assunto para você ter a oportunidade de assistir, reassistir e ficar por dentro, né? E o pessoal aqui, várias pessoas já mandando seu bom dia, né? Demonstrando que todo mundo que está ouvindo, tipo a Roseli aqui também, a Cleusa, o Antônio Porto. Então, quer dizer, todo mundo atento a essas novas regras, atento a essas novas medidas, porque principalmente a gente não quer depois ser penalizado e sofrer, né, com situações lá na frente. Perfeito. É para a gente prestar atenção, para a gente monitorar isso. O que a gente está fazendo, né? Os cuidados que nós temos que ter, né? Agora, é bom frisar também, Alessandro, que o sigilo bancário está protegido e está garantido também, está constitucional. Ninguém vai vasculhar, o Ezequiel pagou, o Alessandro ou comprou não sei o quê, ou comprou uma geladeira de ciclano, agora está pagando por... Não é esse tipo de situação. É o conjunto, né? A Fran Maninho aqui mandando bom dia, boa informação, parabéns. A Rosilda Vitorino também é por aqui, bom dia. Professor, acabou o nosso tempo de novo, vou deixando um abraço forte para você. Vamos marcar um novo momento para deixar esse povo aí bem informado, né? Com certeza. Um grande abraço para você, para os ouvintes e que a gente possa... É claro que o tempo é curto, mas de repente a gente consegue dar alguma contribuição. Perfeito. Eu sim, professor. Obrigado. Tá chegando o Luciano Riolon na sequência. Eu volto às 11 com a Tati. Até lá. Você acabou de ouvir